O seu parceiro ou a sua parceira tem a tendência a fazer aquelas piadinhas totalmente sem graças, esperando que através desse humor meio ironia, que você possa mudar o comportamento, às vezes fazendo piadinha sobre o seu peso, sobre o tanto que você gasta, sobre algum comportamento que você tem, que ele ou ela não aprova. Bom, se esse é o seu caso, continue nesse vídeo que nós vamos discutir o segundo capítulo do livro Complexo de Perfeição, que ela fala sobre a pressão de desempenho e também foi falando sobre esses problemas no relacionamento. O meu nome é Jéssica Fair, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos, sou especialista em saúde mental, mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, e sejam muito bem-vindos. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras mulheres. Qual que é o grande problema dessas piadinhas, assim, que às vezes o parceiro ou a parceira fala assim, nossa, mas isso não é nada demais, só tô fazendo algo para irritar, para implicar com ele ou com ela, e que talvez no que eu irrito, isso faz com que ele se cuide mais ou que ela se cuide mais, né? O problema dessas piadinhas é que uma pessoa vê isso como sendo piada e o outro vê isso como sendo uma humilhação, como sendo um rebaixamento, como sendo uma forma de te colocar para baixo. Então, quando o parceiro faz essas piadas assim, de você estar acima do peso, de você gastar de forma descontrolada, e faz sempre a mesma piada, isso faz ou que a pessoa pegue e gaste mais ainda, ou que coma mais ainda, ou que isso vire até uma crise no relacionamento. A pessoa ela vai mudar se ela quiser mudar. Ela não vai mudar porque eu estou implicando com alguma coisa, ou porque eu estou irritando ela com alguma coisa. E a gente também tem que lembrar que esse tipo de comportamento faz com que esse problema passe a ser o ponto central do relacionamento. Então, tudo passa a girar em torno daquele problema. E, obviamente, isso acaba desgastando a relação, né? Então, mais um motivo para se pensar sobre como fazer essas piadas. É muito mais interessante a gente tentar mudar o comportamento do outro pelo exemplo. Então, assim, se você gostaria que seu parceiro ou sua parceira emagrecesse, por exemplo, ou se alimentasse de uma forma mais saudável. Por que que você não faz isso com você? Então, você começa a cuidar da sua alimentação, você começa a se alimentar de uma forma mais saudável, a fazer mais exercício, a cuidar desse ponto em você e talvez o outro mude pelo exemplo. Mas lembra que essa pessoa ela pode querer mudar ou não. E se ela não quiser mudar, tudo bem, você precisa respeitar isso também, né? Até que chegue em um determinado momento que ela reflita de novo sobre aquela situação, reflita melhor e decida fazer diferente. Essa questão do corpo para as mulheres já é uma situação muito mais complicada, né? O tanto que o nosso corpo é o tempo todo bombardeado, né? Que a mulher não pode nem envelhecer, que ela tem que estar o tempo todo muito, extremamente preocupada com questões estéticas. Então, essas piadas, assim, eu tô chamando de piadas, bem com aspas, né? Essas piadas que até então, às vezes a pessoa pensa que não está te afetando de forma nenhuma ou que está só te irritando, isso pode até provocar no outro vários comportamentos assim nocivos à saúde mental, né? Isso pode provocar uma baixa estima, uma depressão, algum até distúrbio de alimentação, né? Dependendo da pessoa. Então a gente precisa ter muito cautela e muito cuidado ao comentar, se quiser, né? Se for necessário comentar sobre algum aspecto do corpo do outro. E geralmente a fala é essa, né? Mas eu tô falando para o seu bem, eu tô falando para que você se cuide, eu tô falando para que você analise melhor esse aspecto, né? Mas aí é muito mais interessante falar numa perspectiva de saúde mesmo, para que a pessoa cuide da saúde dela, do que falar de um aspecto específico do corpo ou de alguma parte estética do corpo. Tem uma parte que ela fala aqui que está na página 50 para quem está acompanhando o livro, né? O tanto que as mulheres elas sofrem uma verdadeira perturbação com relação ao corpo, né? E vários estudos mostram essas disfunções com relação à compulsão alimentar e distorção da imagem do corpo. Que às vezes quando a mulher ela tá no peso ideal, ela tá com um corpo saudável e tal, tá se sentindo, tá bem, né? Na verdade, teoricamente ela estaria bem com o corpo, mas ela não se sente bem, né? Que é quando a pessoa não consegue ver no espelho o corpo que ela realmente tem. E ela começa o tempo todo a procurar problemas e defeitos, né? E falhas no corpo. É por isso que essa disfunção na imagem corporal que ela tem.
Aí ela continua aqui falando: muitas mulheres têm uma propensão maior do que os homens para se preocuparem com uma parte ou determinadas partes do corpo, se considerando inadequadas ou até mesmo feias. Que às vezes, quando a mulher tem aquela cisma assim, com o nariz, com o joelho, com algum aspecto específico, né? E que aquele aspecto específico tornaria ela como um todo feia. A concentração intensa numa parte do corpo pode representar um sintoma de autofragmentação, que aí a pessoa passa a ver só aquela parte, né? Se ela tem alguma questão com o nariz, ela só vê o nariz, né? Ela só vê o problema com o nariz. Em todas as fotos, ela só repara o nariz, ela só olha aquela parte do corpo, como se ela inteira só fosse aquela parte, né? E aí, essa autofragmentação é um estado mental delicado, no qual o eu tem a sensação de não poder estar ligada ao inteiro. As mulheres que ficam obcecadas com o estado das suas coxas ou da barriga, do seio, elas estão sofrendo uma preocupação inconsciente com relação à totalidade, à integralidade dos seus eus internos. Então, uma coisa assim, a pessoa ter um cuidado estético, ou querer melhorar alguma coisa, né? Eu não sou contra procedimentos estéticos de forma nenhuma. Eu acho que se tem algo que você possa fazer para se sentir melhor, você deveria fazer. Mas a gente tem que lembrar, assim, que uma coisa é uma parte estética, né? Que eu vou me sentir melhor com aquilo. E outra coisa totalmente diferente é eu entender que eu, como um todo, sou uma pessoa insuficiente, né? Que eu, como um todo, sou uma pessoa quebrada, uma pessoa fragmentada. Então, um nariz, uma coxa, uma barriga, um seio não te representa na sua totalidade, é só um aspecto que você tem no seu corpo. E aí, assim, não sou contra, igual eu disse, né, a procedimentos estéticos, as cirurgias estéticas, mas geralmente até se passa por uma avaliação psicológica antes de fazer uma cirurgia, né? Justamente para a pessoa poder avaliar isso. Porque às vezes ela está numa insatisfação total com ela e ela pensa que aquela mudança estética vai fazer com que ela se torne uma outra pessoa. E, infelizmente, isso não é o caso, né? É muito mais interessante a pessoa trabalhar esses aspectos na terapia, investigar, ver o que que ela está sentindo, o que que ela não está, né? Em que aspectos ela não está se sentindo bem. E depois que ela trabalhar essas questões, ela faz o procedimento estético que ela quiser, se ainda quiser fazer, né? Mas é importante que a pessoa queira sempre se cuidar e se amar e ter esse movimento por ela, né? O estético, ele não é uma parte a parte da gente, né? A questão estética, ela é uma parte que te constitui, né? Você como um todo. Então, você estando bem, né? Seu psicológico estando bem, você quer se cuidar, você quer se alimentar bem, você quer cuidar, né, do que você vê no espelho, porque você se sente bem. E não o oposto, né? Às vezes as pessoas procuram mudar uma questão estética para se sentir bem internamente. E geralmente isso tem a tendência a ser uma experiência frustrada, né? É muito mais interessante você se sentir bem internamente, isso te provocar várias mudanças externas, né? Você querer se cuidar mais, querer se alimentar bem, melhor, né? E querer ter boas convivências, querer se cuidar mesmo de uma maneira holística, né? De uma maneira integral, do que você pensar que só com estético você vai suprir aquela buraco, aquela falta que às vezes você está sentindo. Tá vendo que o caminho é o oposto, né? Quando a gente cuida do nosso interno, todo o resto fica bem, né? E você tem mais ânimo, tem mais motivação, tem mais vontade para cuidar do externo. E não você pegar e cuidar do externo achando que isso vai suprir alguma falha e alguma questão interna. Por isso, desse aspecto que ela pontua muito bem, da autofragmentação, né? Da pessoa se ver como parte e não se ver como um todo. E ela continua falando sobre essa distorção da imagem corporal de homens e mulheres, né? E até tem uma pesquisa recente, que eu vou ver se eu coloco aqui na descrição do vídeo, falando sobre isso, assim, o tanto que as mulheres estão extremamente mais preocupadas, né, com questões estéticas do que os homens. E quando o homem tem aquela vamos falar assim, aquela falha estética, né? Às vezes uma barriguinha, ou tá ficando calvo, né? Alguma questão estética, o tanto que ele vê aquilo como se fosse um charme, e não vê no sentido negativo como nós mulheres vemos, né? Nós mulheres vemos esses pontos estéticos como sendo negativo, né? Quando você vê um cabelo branco, né? Quando você tem uma barriguinha, alguma coisa assim, você vê aquilo como sendo negativo. E os homens já têm a tendência a ver isso como sendo um charme, como sendo algo
algo, um plus, né? Algo que faz ele ser mais atraente. E aí a gente percebe o tanto que essa questão de estética na sociedade, para homens e mulheres, é vista de uma forma completamente diferente. Aí ela fala aqui, ó, os homens, eles fazem exatamente o oposto, né? Não distorcem a imagem do corpo como nós mulheres fazemos, né? E quando eles distorcem de uma forma positiva, que é isso que eu falei, né? Se o cara tem uma barriguinha, ele fala assim, ah, mas isso é a minha parte sexy, né? Isso é a minha parte atraente. Ou seja, eles tendem a distorcer as preferências das mulheres no sentido que vá de acordo com o corpo que eles têm. Então eles falam assim, ah, as mulheres gostam de um cara com uma barriguinha, elas gostam de um cara com entradas, um pouco calvo, né? E aí esse é um estudo até da Universidade da Pensilvânia, para quem quiser se aprofundar, eu posso mandar. Que é essa fala que os homens têm, né? As mulheres provavelmente gostam de homens com barriguinha. E nós, mulheres, já fazemos o oposto, né? Nós temos a tendência a ser condescendentes conosco. Então, se a gente vê uma barriguinha e tal, né? Você já tem a tendência a falar assim, que barriga imensa, que barriga flasta. E aí a gente começa a ser até cruel conosco mesmos, né? E ela fala uma parte aqui que eu acho que a gente tem que ler com mais cuidado, e principalmente do aspecto de vista psicológico, né? Ela fala assim que o que que elas temem, né? O que que as mulheres temem ao olhar no espelho? Por que que as mulheres teriam essa reação que os homens não têm, por exemplo, né? Que é para que elas não se pareçam com as próprias mães. Eu interpreto isso, assim, tanto do sentido psicológico, né, da nossa mãe literal, mas como também as mulheres na nossa vida que desempenham esse papel materno. Nós temos até socialmente essa tendência a mulher ser mais insegura, a mulher se destacar pela questão estética, muito mais do que pela competência, né? Tem vários casos de machismo, né? Do tanto que as mulheres são julgadas e criticadas quando engordam, quando envelhecem, e a gente não vai ver esse mesmo movimento nos homens, por exemplo, né? Quando o homem envelhece, ele fica charmoso, e quando a mulher envelhece, ela fica descuidada. Então, a gente tem que ver desse aspecto psicológico individual, né, de uma insegurança individual, mas a gente também tem que analisar o tanto que essa insegurança individual é reforçada pelo social, né? Por essa pressão estética que nós mulheres sofremos o tempo todo. E aí, talvez você esteja se perguntando, né? O que que há de tão horrível em parecer com a minha mãe? Ou a minha mãe literal, ou as outras mulheres. Aí ela fala aqui que esse processo, ele está relacionado, né, com as mães literais, ou as mães outras mulheres, que é essa luta por autoestima, que a sociedade o tempo todo fica desmerecendo as mulheres. Então, o tempo todo você tem que ficar se provando ou se forçando a se sentir bem consigo mesma, né? Essa relação sua consigo mesma. E as meninas, né, quando elas crescem, elas não ficam alheias a essas dificuldades das mães. Então, como isso é um processo social, acaba que essas inseguranças vêm da sua avó para sua mãe, que vem para você, né? O tanto que essa parte do corpo, né, o tanto que essa questão do corpo, ela é praticamente herdada, né? E aí a gente acaba crescendo e se desenvolvendo com essa ideia de insegurança e com insatisfação com o próprio corpo. Essa parte é meio complexa, né, e um pouco difícil de entender. Para quem quer reler, está na página 51. Aí eu recomendo a ler com mais calma e cuidado, né? Porque não necessariamente é a sua mãe literal, né, mas é essa insegurança que vem das mulheres, mas também pode acontecer, né, no seu caso, de ser a sua mãe que seja uma pessoa mais insegura, isso também transmita para você, né? Igual eu expliquei, assim, tanto da pessoa, né, uma questão individual, psicológica, como também algo que é reforçado socialmente, culturalmente. Aí eu estou falando mais em linhas gerais, mas se esse é um ponto que te incomoda especificamente, eu acho interessante que você trabalhe isso na sua terapia. E até no Mulheres que Correm com os Lobos, eu peguei ele aqui para vocês olharem, tem aqui também no YouTube, né? Vocês podem procurar. Na história 6, que é dos corpos jubilosos,
A gente discutiu muito essa questão do corpo, tanto que o corpo, né, da nossa família, do corpo das nossas mães, né, e a nossa relação com esse corpo, porque às vezes tem algumas características que são familiares mesmo, né? Às vezes um quadril mais largo, um tipo de nariz, alguma característica que a sua avó tem, que a sua mãe tem, que você tem, né? E o tanto que às vezes a gente não gosta daquela característica pela característica em si, e às vezes a gente não gosta porque isso remete à nossa família, né? Remete a alguma história nossa. Então, para quem quer se aprofundar, eu recomendo a ler a página 51 do Complexo de Perfeição de novo e a ver essa história dos corpos jubilosos no Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vou deixar o link desse outro vídeo, né, na descrição aqui, vocês também podem acessar. Ela continua falando dessa desvalorização do feminino. Até nós vamos dar sequência, né? Tá na página 53, para quem estiver lendo o livro, o tanto que essa mãe é vista como mãe passiva e desvalorizada. Que aí lembra, né? De novo, pode ser a nossa mãe literal ou pode ser outra mulher que tem esse papel materno para você. Aí eu vou ler uma parte também, que está na 53, no final da página, né? Ela vai falando sobre alguns estudos da psicóloga Nancy, que é uma psicóloga social da Universidade da Califórnia, sobre essa identificação com esse feminino, né, dessa mãe passiva e desvalorizada, que é uma mãe débil de amor próprio. Aí a psicóloga Nancy, né, ela fala o tanto que às vezes a gente pegar e assimilar esse feminino, entender esse feminino, pode ser uma tarefa que ela coloca aqui difícil e dolorosa, por causa de todos esses exemplos de feminino conflitantes que a gente tem, né? Nós temos exemplos de mulheres super bem-sucedidas, mas com uma baixa autoestima, de mulheres inseguras com relação ao próprio corpo, de mulheres que estão trabalhando em terapia, curando essas questões do feminino. Então, tanto que isso, por exemplo, na cabeça de uma menina mais jovem, gera vários conflitos, né? Porque ela tem uma mãe que às vezes é super competente no emprego, mas é totalmente insegura no relacionamento, né? Então, isso tudo vai gerando para a criança, né? Para a mulher, nessa fase de construção do seu eu, várias imagens conflitantes, assim, né? Como é que a minha mãe pode ser uma pessoa tão bem-sucedida profissionalmente e tão insegura em outros aspectos, né? Como é que ela pode ser, sei lá, chefe, né, líder de uma equipe e ao mesmo tempo ficar me pedindo conselhos amorosos, né? Então esse tipo de conflito assim com relação ao feminino que ela coloca. E aí ela fala aqui, para proteger os sentimentos frustrantes de baixa autoestima, as meninas muitas vezes se voltam para dentro, construindo uma correção mental particular do seu eu que não é bom o suficiente, né? Não é bom o bastante. Elas se fazem, numa palavra, melhores. Então, às vezes, é essa sensação, assim, de o tempo todo ter esse conflito, né? Ah, eu não sou boa o suficiente, eu não sou tão boa quanto tal pessoa, né? Eu não sou boa nas coisas básicas que eu deveria fazer. Em vez de ela olhar aquilo de uma maneira mais sóbria, trabalhar aquela questão, melhorar a sua autoestima, ela, em vez de ela fazer todo esse movimento que seria muito mais saudável, ela volta para si e ela começa nessa obsessão, né? Não, agora eu tenho que ser perfeita, agora eu tenho que ser muito melhor do que eu sou, né? Agora eu tenho que ser boa o suficiente. Por causa de todos esses conflitos, é interessante que a pessoa faça uma terapia para ela analisar na história dela, né, que aspectos que mais doem, que aspectos são esses que ela rebaixa, né, para não ser boa o suficiente ou para tentar ser boa o suficiente o tempo todo e trabalhar esses pontos individualmente. Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é uma ideia geral que ela coloca aqui, mas em terapia, cada caso se revela de uma outra forma. Então, caso você se identifique com essa parte, eu recomendo que você analise na sua terapia esse ponto específico e o que que isso ressoa na sua história. Outro aspecto que eu estou cansada de ver nos atendimentos é essa busca pelo homem perfeito, né? Essa busca pelo parceiro ideal ou pela parceira ideal. Eu tenho visto muito, muito, muito isso nos atendimentos, e o tanto que isso é uma ilusão, a gente querer uma pessoa sem problemas, né? Uma pessoa sem defeitos. Quando você me escuta falando isso, talvez você fale assim, nossa, Jéssica, mas eu sei, eu não quero alguém sem defeito, não, pelo contrário, né? Eu sei que a pessoa vai vir com problemas e tal, tenho consciência disso, mas na prática, quando você conhece alguém, a pessoa faz
Isso daqui, né, ela faz algum problema, você já fala assim: "Ah, tá vendo? Por isso que não dá certo, por isso que é abusivo, por isso que não sei o quê". E já logo termina a relação, né. Então, é não querer ter falha nenhuma, é não querer ter problema nenhum no relacionamento. E isso é impossível, né, não existe relacionamento sem questões, não existe relacionamento sem problemas. Nós não somos perfeitos, por isso que não faz sentido essa procura incessante por um parceiro perfeito, né, por um parceiro sem problemas. Mas aí, assim, onde que entra a parte que é mais interessante se trabalhar? Uma coisa é entender que não existe relacionamentos perfeitos. Outra coisa diferente é ignorar sinais claros de relacionamento abusivo, de um parceiro que não tem nada a ver com você, né, de questões que são totalmente conflitantes, né, a pessoa, sei lá, quer viajar pelo mundo e você quer construir uma casa em Minas Gerais, no interior, né. Então, assim, o tanto que ou a pessoa quer ter filho e você não quer ter filho, né, coisas assim que são muito conflitantes, que às vezes vocês não vão conseguir chegar num denominador em comum, né. Então isso são outros aspectos, né. E fazer essa diferenciação, né, entre um relacionamento que tem alguns problemas, que vocês podem trabalhar nessas questões, e um relacionamento abusivo, por exemplo, né, que às vezes a pessoa fica maquiando sinais claros de abuso, sinais claros de violências psicológicas. Então eu vejo esses 2 extremos, né, de quem não aceita nada e de quem aceita tudo. E é mais interessante a gente trabalhar numa visão equilibrada de relacionamento, de construir uma relação saudável. Isso é tão interessante, porque como nós nos vemos, isso influencia na escolha desse parceiro. Então, se eu vejo, né, se eu me vejo como uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de alguém, que precisa ter um relacionamento, eu tenho a tendência a aceitar qualquer tipo de relacionamento. Eu tenho a tendência a entrar mais em relacionamentos abusivos. Agora, se eu me vejo como uma pessoa que está trabalhando, né, em mim, em ser a minha melhor versão, estou trabalhando nas minhas questões, eu tenho a tendência a ser muito exigente, né, a ter esse crivo de escolha muito seletivo e acabo descartando da minha vida pessoas que seriam interessantes para construir também uma relação saudável. Então, tá vendo como a forma com que a gente se enxerga influencia muito nessa busca desse parceiro ideal, né, desse parceiro para um relacionamento mais saudável. Ela até fala, né, na página 54, essa pergunta assim: "Ah, o que que essa pessoa pode fazer por mim?". Eu acho isso muito interessante quando eu escuto uma mulher falando isso, porque a sensação é como se fosse uma vaga de emprego, né. O que que essa pessoa tem que ela vai me propiciar quais experiências, assim, né, que portas que ela vai abrir para mim. Que aí, às vezes, é quando a gente coloca a esperança de um relacionamento numa pessoa que, às vezes, tem um recurso financeiro maior, numa pessoa que tem um status, e se preocupa muito com essas coisas, que não sejam coisas superficiais ou coisas que não sejam importantes, mas isso não define que pessoa que ele é dentro do relacionamento, sabe. Às vezes ele pode ter um ótimo status, pode ter uma ótima condição financeira, mas ser uma pessoa imatura para se relacionar. Então, tá vendo que a escolha desse parceiro, ela não tem que ser vista como se fosse uma vaga de emprego? "Ah, essa pessoa ganha muito bem, essa pessoa é formada em tal e tal coisa, essa pessoa tem doutorado, então beleza, eu vou me relacionar com ela". E a gente esquece de olhar o aspecto emocional, o aspecto psicológico, se essa pessoa está madura, se ela está preparada para se relacionar, se ela está aberta para um relacionamento, e fica muito preocupado com essas questões financeiras, com essas questões estéticas, né, ser um cara bonito, um cara alto, moreno, lindo, sensual, né, fica muito preocupado com essa parte estética e esquece de ver se essa pessoa está disposta a estar no relacionamento, se ela está disposta a te oferecer aquilo que você procura, se ela é capaz de ter uma relação saudável. Esses aspectos são muito mais importantes e muito mais interessantes para se manter uma relação do que a questão financeira, né, a questão de carreira e a questão estética também. E se a gente for parar para pensar, é até uma pergunta egoísta, né, o que que essa pessoa pode fazer por mim? Eu penso que é mais interessante você se trabalhar enquanto pessoa e se perguntar, né, o que que eu tenho de positivo, o que que eu tenho de aspectos interessantes da minha personalidade, né? O que que eu tenho que eu posso oferecer para esse parceiro uma relação saudável? E não só nessa perspectiva de sugar, né? O que que essa pessoa pode fazer por mim, né? Aonde que essa pessoa pode me levar, que situação que ela pode me proporcionar.
Eu vou ler um trechinho na página 54 para vocês, que o tanto que essa pergunta, né, o que que essa pessoa pode fazer por mim, isso mostra que a mulher pensa que ela é incompetente para fazer por si mesma, né, para se bancar, financeiramente, emocionalmente e tal. E aí, se ela possui esse sentimento, ela tenta compensar com o que ela não tem. E aí surge o amor. Então, ela, em vez de ela trabalhar aquele ponto em si, ela tenta mostrar, né, uma imagem para aquele outro, né? Olha, eu não tenho isso, mas você tem, mas eu tenho outras coisas. A gente junta aqui nossos trapos, né? Junta aqui as nossas falhas e a gente se une, né? Então ela começa a mostrar uma imagem para o outro de algo que ela não tem, na esperança da pessoa ver aquilo, se apaixonar, porque é o que aquela pessoa espera, que é aquela receita certa para desilusão, né? É receita certa para frustração, que é quando você pensa assim, ah, não, esse cara está buscando isso, eu não sou assim, mas eu vou me moldar, né? Vou me modificar para ser isso que essa pessoa está buscando. E aí a gente vira um relacionamento e quem sabe com o tempo eu passo a ser assim, né? Quem sabe com o tempo eu mudo e me torno essa pessoa que ele tanto quer. Mas é receita certa para frustração porque você não é assim, né? Porque você não quer ser assim, ou porque você não, né, não tem aquela habilidade, ou não tem aquela característica que o outro está procurando. Então, essas mudanças que não são profundas, elas têm a tendência a não durar. Caso você queira fazer alguma mudança, que você faça por você, porque aquilo é importante para você, e não porque aquilo é o que o outro espera numa parceira, né? Porque o outro quer aquilo no relacionamento. Nos atendimentos, eu vejo isso mais nas mulheres que já estão trabalhando, né, na perspectiva do autoconhecimento, estão trabalhando as suas questões, estão se melhorando, né, enquanto seres humanos, né, se aprimorando cada vez mais e tal. Então, elas ficam mais seletivas, igual eu disse, né, esse crivo fica muito rígido e acaba que elas ficam esperando uma pessoa, um parceiro que seja praticamente perfeito, né, que seja uma pessoa sem problemas. E aí, quando ela encontra uma pessoa que tem uma questão, vem a pergunta: será que tem alguém melhor? Será que tem alguém com mais competência? Será que tem alguém que ganha mais? Será que tem alguém com mais títulos? Será que tem alguém com mais qualidades? Então ela fica sempre à procura do próximo, assim, sempre à procura da outra pessoa, né? Daquela pessoa maravilhosa que vai vir, que ela vai conhecer. Pode ser que tenha alguém muito melhor do que a pessoa que a gente está? Pode ser, mas a gente também tem que ter a clareza de que todas as pessoas que entram na nossa vida entram com questões. Eu tenho problemas, você que está me assistindo tem problemas. Isso é normal, né? Todos nós temos questões, todos nós temos pontos que nós temos que trabalhar em terapia, pontos que a gente tem que olhar para si, né? Inseguranças, medos, falhas, temores, todos nós temos isso. Então, essa procura desse parceiro ideal, sem problemas, sem defeitos, super seguro, ela é uma procura, né, é quase ingênua também, né? Porque é a procura de alguém que não existe, é a procura de um parceiro perfeito que nunca vai vir, né? Porque se eu tenho problemas, como que eu posso procurar alguém que não tenha? Como eu posso procurar alguém que nunca falhe, que nunca erre, que sempre tem as melhores falas, os melhores comportamentos, as melhores atitudes comigo o tempo todo, né? Então, talvez seja muito mais interessante procurar uma pessoa que está nesse caminho de autoconhecimento, que está trabalhando para ser a sua melhor versão, que faz terapia, que tenta se melhorar e trabalhar as suas questões, do que ficar à procura de um parceiro ou uma parceira perfeita. E esse muro que às vezes a gente vai construindo em volta de nós, né, à procura dessa pessoa perfeita, isso também mostra uma dificuldade com a nossa intimidade, né? Uma dificuldade de se mostrar vulnerável. Porque aí quando você conhece uma pessoa e você começa a se entregar e você vê assim, nossa, essa pessoa tem problemas. Vou construir um muro aqui, vou me afastar e vou, né, me blindar dessa pessoa e não vou me envolver mais nessa pessoa. E aí isso faz com que a gente queira o tempo todo procurar alguém melhor, alguém mais interessante, alguém mais inteligente, alguém mais perfeito. E aí talvez você até encontre alguém melhor, mas essa pessoa melhor, ela vai ser melhor por um tempo, porque depois ela também vai vir com problemas, com questões, né? Também vai vir com a luz e com a sombra. Então, por isso que a gente precisa sempre refletir, né?
Essa busca de perfeição, né? Essa busca por alguém que seja sem problema, será que isso é porque eu realmente estou querendo me envolver, estou querendo ter uma relação, ou será que você faz isso como um mecanismo de proteção, assim, né? Que você constrói essa muralha como um mecanismo de segurança por um medo de ter intimidade, por um medo de se mostrar vulnerável, por um medo de ter que olhar para os seus problemas, para os seus defeitos, para as suas questões também. E aí, em vez da gente olhar para os nossos defeitos, a gente olha no outro e fala assim, ó, ele tem problema, não vai dar certo não. Acabou, né? Vou terminar essa relação. Só que ver o problema no outro nada mais é do que ver os nossos problemas também, né? Quando eu sou capaz de perceber que o outro tem um problema, eu sou capaz de ver que eu também tenho um problema. Então, às vezes, a gente constrói essa muralha, esse medo de intimidade, porque se eu sou espelho para o outro é espelho para mim. Né? E talvez seja muito mais interessante construir uma relação saudável com alguém que está fazendo terapia, alguém que está procurando curar os próprios problemas, para não ficar projetando isso no outro, né? Para um não ser espelho do outro e ninguém fazer nada com isso, né? Se o outro é meu espelho, eu sou capaz de ver os meus problemas, que eu trabalho ativamente para melhorar esses pontos. Tem uma parte que eu vou ler para vocês que ela explica melhor essa relação, né, dessa busca do parceiro perfeito e o tanto que a gente faz isso para mostrar também para o mundo, né, para mostrar para os outros. É o desejo de encontrar o amante perfeito está ligado à profunda sensação de inferioridade, a necessidade de compensar esse sentimento com essa busca por essa pessoa, né? O homem, ele também vai ter esse mesmo comportamento e ele vai exibir a mulher como se ela fosse uma joia, né? Ele vai mostrar assim, olha como é que essa minha parceira é boa, né? Olha como é que ela tem essas características, assim, num sentido de exibir aquela mulher, né? De exibir aquela parceira. E isso irá reforçar a imagem que esse homem tem no mundo. Mas a mulher, ela não apenas deseja que o mundo considere ele como sendo um amante glorioso, mas também o procura como a sua extensão ou um complemento do seu eu. Tá vendo, assim, que o homem vê a mulher como sendo assim, é uma mulher, é minha parceira, é uma pessoa que eu vou mostrar que eu tô junto, né, que ela tem essas qualidades, vai mostrar ela no sentido de orgulhoso de ter aquela parceira, né, de ver aquela mulher competente, aquela mulher bonita, aquela mulher incrível do lado dele, mas a mulher, ela faz um movimento que às vezes é mais tóxico, se a gente for parar para pensar, né, que ela vê esse parceiro como sendo uma extensão dela. Então, assim, se eu escolho um bom parceiro, isso mostra o tanto que eu sou competente para escolher um bom parceiro, né? O tanto que eu sou, tanto é que quando às vezes a pessoa termina, separa, se divorcia, ela vê aquele divórcio como se fosse uma falha pessoal, assim, né? Como se fosse no sentido dela não ser tão competente, tão boa o suficiente para escolher um bom parceiro. Tá vendo como que ela traz isso assim como sendo uma falha dela, né? Como sendo um problema dela. E relações podem dar certo ou não, né? Podem dar certo durante aquele período que a gente se propõe estar naquele relacionamento. Se aquele relacionamento findou, tudo bem, tranquilo, a vida que segue, né? Isso não é uma falha pessoal, né? Relação é duas pessoas. Então, se as duas pessoas chegam num ponto que aquela relação não faz sentido, ela simplesmente não faz mais sentido, né? A gente não tem que entender isso como se o outro fosse uma extensão de mim, né? O outro não é uma extensão de mim. Se a pessoa faz algo que é legal, que bom, parabéns para ela. Se ela faz algo que é ruim, né, ela que viva com as consequências daquilo. Então, ele não é a minha forma no mundo, né? Ele não é uma extensão de mim no mundo. Então, eu achei muito interessante, assim, essas duas visões, né? Que o homem e a mulher têm dos parceiros. O tanto que a mulher vê a escolha do parceiro de uma forma muito mais pesada do que o homem vê, por exemplo, né? E aí ela continua aqui: se algum dia a mulher narcisista vier assumir um compromisso, só poderá ser com alguém que ela suponha que seja um parceiro perfeito emocionalmente, né? Um homem que irá espelhá-la, que irá, em certo sentido, fornecer uma imagem completa de si mesmo, que é isso que eu falei da extensão, né? E claro que psicologicamente isso é pedir demais, sempre foi pedir demais, né? E colocar a mulher numa posição terrivelmente vulnerável, porque ela fica esperando esse parceiro, ou essa procura desse parceiro ideal,
que nunca vem, né? E ela isso é uma receita certa para frustração. A sua defesa com relação à sua vulnerabilidade talvez seja de se convencer que, na verdade, ela não precisa de ninguém. E aí que a muralha se consolida, tá vendo? Então ela fica esperando esse parceiro perfeito. Você pode ver que às vezes a preocupação dela é assim: ah, o que que os meus amigos vão achar dessa pessoa? O que que a minha família vai achar dessa pessoa? Eles vão falar assim: nossa, eu tenho doutorado, essa pessoa nem graduação não tem, né? Ou eu tenho não sei quanto dinheiro guardado, essa pessoa não tem reserva de emergência. Tá vendo que ela começa a se colocar nessa ideia de ser alvo de críticas por causa ela ser alvo de críticas por causa dessa escolha desse parceiro. E aí, no momento que a gente escolhe um parceiro, você escolhe aquela pessoa porque você quer viver uma coisa com ela, porque ela é interessante para você, né? Porque você está afim de ter um relacionamento ali com ela, e as outras pessoas não precisam validar isso. Na verdade, elas nem precisam entender por que que você está escolhendo. Você está escolhendo porque você quer viver aquele pronto, né? Então, o outro não é uma extensão de você. Se você é bem-sucedida, ótimo, parabéns. O outro não precisa ser bem-sucedido para se relacionar com você, né? Você tem que fazer aquilo porque você se sente bem, porque aquilo é bom para você. E se o outro resolver ser bem-sucedido, né, ter uma carreira brilhante, que isso seja bem para ele, que isso faça bem para ele, né? Que essa escolha seja por ele e não seja para ele ser um espelho de quem você é. Aí isso, eu acho que é interessante a gente refletir essa parte com mais calma, né? Principalmente o tanto que a gente pensa que a nossa validação pessoal tá na escolha desse parceiro, né? Que a gente vai ser criticada, que a gente vai ser julgada ou analisada por essa escolha desse parceiro. Então, assim, pausa o vídeo, reflete sobre esse ponto. Se você vê que esse é um ponto que é complicado para você, né? Analisa, né? Que projeções que você fez com o seu parceiro, ou quais conflitos que você tem com respeito ao relacionamento, e por que que às vezes você constrói essa muralha esperando alguém perfeito que talvez nunca venha, né? Para finalizar esse capítulo, nós vamos falar do eu perdido, né? Quando a gente tem esse medo de ser medíocre, de parecer medíocre, né? De estar ali na média, de falhar, de errar e de nos equivocar. Aí ela fala aqui na página 58. Percebemos que os nossos saltos sempre nos fazem, né, sempre se fazem acompanhar de baixos ameaçadores, né, que é quando a pessoa se infla, arrogante, né, olha como eu sou boa, como eu sou maravilhosa, como eu estou incrível, e aí ela tem um rebaixamento de humor muito, muito forte, né? Tentamos nos estabilizar mantendo no alto. Temos que avançar, temos que trabalhar, né? Não podemos parar. Não podemos ser medíocres. O trabalho precisa ser perfeito, desafiador, em alto nível. E temos que administrar não apenas o trabalho, o homem, mas também todo o resto com perfeição. Essa frase, assim, leiam e releiam, né? Ou escutem essa parte do vídeo com calma, assim, né? Escutem e deixem isso consolidar, né? Deixem isso e ficar inserir dentro de vocês, né? Olha o tanto que a gente o tempo todo fica com esse medo da falha, o medo de ser medíocre, e cada vez a gente precisa de fazer mais, de ser mais perfeito, mais desafiador, alto nível, né? E que aí tudo que a gente escolhe tem que ser com perfeição. O parceiro tem que ser perfeito, os filhos têm que ser perfeitos, o trabalho tem que ser perfeito, né? A nossa postura, a nossa roupa, o nosso corpo, tudo com perfeição, com esse medo da falha. Aí cada vez a gente quer ir mais, mais, mais alto, e depois esses altos são acompanhados de falhas, né, de descidas perigosas, porque cada vez mais perfeição, cada vez mais cobrança, cada vez mais estresse, e cada vez eu vou me colocando uma pressão que, né, inevitavelmente a gente não consegue dar conta de lidar. E aí é uma autoimagem ampliada, uma sensação de superioridade mal orientada, que na verdade mostra uma fragilidade, né? Na verdade, isso mostra uma insegurança que nós temos, que é necessário que a gente olhe e trabalhe esse aspecto.
No próximo capítulo, né, nós vamos nos aprofundar nesse aspecto, chama ambição neurótica, de querer mais e mais e mais, né, o capítulo 3. Aguardo vocês no próximo capítulo e não se esqueçam de dar um like e compartilhar esse vídeo com outras mulheres. Até o próximo!